ter esta questão. Então, bem-vindos, bem-vindas, obrigada a todos aqueles que se inscreveram neste webinar, obrigada a todos os participantes do painel que aceitaram estar connosco nestes 45 minutos. A nossa ideia para esta sessão vai ser apresentar um pouco a empresa que está a organizar este webinar, Carla Rocha Comunicação, apresentar o painel, vamos debater esta questão, depois aí pelas 2h30, 2h35 teremos que terminar o debate. Vamos abrir aqui questões, se tiverem algumas, obviamente 5 minutos, não podemos ter mais para questões. Depois temos o wrap-up das ideias finais e mesmo já no final da sessão apresentar-vos aqui uma oferta, uma novidade que temos da Carla Rocha Comunicação. Então, o meu nome é Carla Rocha, e há com certeza pessoas aqui que não nos conhecem, portanto é importante apresentar-nos. Eu sou fundadora desta empresa que organiza este webinar, a Carla Rocha Comunicação. Comigo está a Teresa Martins, que é coordenadora pedagógica e formadora também na empresa. Quando nós pensamos em criar este momento de reflexão, pensamos em trazer para a discussão uma questão que nos afeta a todos. Ainda há pouco, quem não ouviu eu digo, mas tínhamos uma participante a dizer: eu não tenho tempo, ajudem por favor a perceber como é que eu tenho tempo para aprender. Esta é uma questão que nos afeta e nós esperamos, com a ajuda das 5 pessoas que convidamos, levar daqui algumas ideias, algumas dicas práticas, algumas boas práticas para nos ajudar dentro daquilo que é a nossa disponibilidade também a resolver este problema. Então, a comunicação é uma competência fundamental, nós sabemos disto, não é? E podemos começar com este, que é o ponto de partida deste webinar. O ponto de partida é este: a comunicação é essencial em todas as dimensões da nossa vida, todos queremos ser claros a expressar as nossas ideias, queremos ter reuniões produtivas, curtas, queremos ter conversas que desbloqueiam problemas e que ao mesmo tempo preservam as relações, e isto numa dimensão profissional ou pessoal. Queremos que as pessoas se lembrem daquilo que nós dissemos. Muitas vezes queremos influenciar as pessoas a fazer algo, a pensar de uma maneira, de uma forma positiva, e tudo isto, para que tudo isto aconteça, e eu gosto de reforçar que isto não acontece de forma orgânica, a comunicação não é uma competência que nós possamos ter que se diga que é inato, pelo menos não para a maior parte dos seres humanos. Então, se a comunicação se treina e se os resultados aparecem quando nós questionamos formas habituais de fazer e começamos a testar novas técnicas, a formação é essencial aqui, e ter tempo para aprender é essencial. Então, quem somos nós, Teresa? O que é que podes dizer então sobre a Carla Rocha Comunicação? A Carla Rocha Comunicação é uma empresa de formação na área da comunicação, obviamente. Existimos e temos uma missão que é tornar cada pessoa um melhor comunicador, é isso que nos move. Nascemos em 2015 e o que fazemos é, no fundo, colaborar com grandes empresas, desenhamos programas de formação e de treino para conseguir dar competências de comunicação, que são tão necessárias hoje, não só aos líderes, como também todas as pessoas que têm posições de visibilidade nas organizações. E para quê? Para que possam, obviamente, enfrentar aqueles momentos de comunicação que são mais desafiantes. Damos formação em que áreas? Sempre à volta da comunicação, como é óbvio, mas áreas como gestão de conflitos, técnicas de apresentação, conversas produtivas, técnicas de entrevista, feedback que transforma, storytelling, que é um pouco a nossa menina dos olhos, e estas são apenas algumas das formações que fazem parte do nosso portfólio. Nascemos em 2015, mas já temos aqui muitas horas e muitos projetos de formação. Temos centenas de horas em sala e este ano a formação voltou ao presencial, o que nos deixou muito felizes. O online tornou-se a nossa maior fatia de atividade desde a pandemia, continuamos também no online e tem mesmo que ser, porque o online é uma tendência e já vamos falar sobre isso mais tarde. Portanto, estamos no online, estamos no presencial, com formações personalizadas, sempre focadas naquilo que são os desafios e as necessidades dos nossos clientes. Em 2016 criámos uma academia,
não sei se já ouviram falar, a Academia Fale Menos, Comunique Mais, já vamos na 20ª edição. É uma academia de treino de comunicação que decorre ao longo de 3 meses, com sessões individuais. E, mais recentemente, em 2021, criámos também uma academia mais focada na liderança, comunicação e liderança. E, mais uma vez, porque acreditamos que as histórias devem ter um lugar nas organizações, temos também um laboratório de storytelling, é uma formação assim imersiva, sempre à volta do poder das histórias. Mais recentemente, e alinhadas com aquilo que falei há pouco da necessidade do online, lançámos uma plataforma de cursos de curta duração, para ajudar a resolver aquelas questões que muitas vezes existem nas organizações, que têm a ver com reuniões que são extensas e vagas e aborrecidas, apresentações pouco apelativas, momentos de feedback que por vezes são mais um ralhete do que um momento construtivo, e estes cursos vão muito ao encontro dessas necessidades, e é o que tentamos responder. E de uma forma sucinta, isto é a Carla Rocha Comunicação. Sim, isso somos nós, não é? De uma forma muito resumida. Então, qual é o desafio que nós sentimos? E que as pessoas todas que estão aqui, neste momento temos 143 pessoas a assistir, é que não temos tempo para aprender, porque o ritmo a que tudo acontece está para além daquilo que conseguimos acompanhar, porque a quantidade de assuntos a que temos que dar resposta cresce de uma forma quase exponencial a cada mês, porque a digitalização acelerou e, sobretudo, porque as empresas querem resultados. E está tudo bem em querer resultados. Agora, muitas vezes, ter resultados implica ter as pessoas no negócio, e a formação, no modelo tradicional ou até no modelo mais online, implica que as pessoas, durante algum tempo, pelo menos, tenham cabeça, disponibilidade, abertura, sanidade mental para deixar de lado aquilo que estão a fazer e pensar naquele momento que é o momento delas. Pronto, este, muito resumidamente, é aquele problema que nós temos sentido cada vez mais. Agora, já vamos ao painel e já vamos lançar aqui o tema para debate. Eu gostava que, Teresa, em 2 minutos, nos pusesse aqui, nos desse aqui um estado da arte em relação a alguns dados e algumas estatísticas que, enfim, nos podem orientar também neste debate, ou então servir só de tom, não é, para aquilo que nós estamos a ver hoje. Sim, todos os participantes neste webinar vão receber este material, portanto, depois podem consultar estes estudos com mais profundidade, se tiverem interesse, mas nós fizemos aqui uma análise de estudos recentes e o que é que nos dizem as estatísticas nesta área de Learning and Development. Eu quero salientar apenas aqui algumas ideias-chave, e a primeira é que a formação ainda está em déficit em muitas empresas, e a formação é algo que os colaboradores de facto valorizam e gostariam de ver as suas organizações a investir mais em formação. Muitas vezes a formação é aquele fator que pode fazer com que uma pessoa opte por outra empresa, por outra organização, onde sinta que vai ser valorizado e que vão apostar no seu desenvolvimento pessoal. Os estudos mostram-nos também que o principal obstáculo à formação é o tempo. Tal como nós já referimos aqui, não há tempo para investir em formação, e é esse o tema que nos traz aqui esta reflexão hoje. É o grande obstáculo, é a falta de tempo. Muitas vezes temos que fazer as coisas nos intervalos, encontrar oportunidades onde elas não existem, fazer um esforço para conseguir encaixar uma formação que nos vai fazer falta depois, que nos vai fazer falta para crescermos. E isto acaba por levar a um problema, é que as pessoas sentem que não têm as competências necessárias para poder evoluir, não é? Faltam-lhes desenvolver determinadas competências e não há tempo para isso. E no topo destas soft skills que as pessoas gostariam de desenvolver, estão aqui alguns temas como a liderança, a comunicação, o pensamento criativo, como o design thinking. É por aqui que uma grande parte das pessoas que responderam a este estudo identificam que gostariam de crescer e não estão a conseguir crescer. E por último, o que é que estes estudos nos mostram? Que o online é apontado como uma tendência. É apontado como uma tendência pela maior acessibilidade, pela maior abrangência,
porque se adapta mais facilmente ao ritmo das pessoas e mais facilmente conseguimos encaixar nas nossas agendas aquilo que pretendemos desenvolver. Portanto, não podemos ignorar o online, porque ele está cá, veio para ficar e possivelmente pode ser a resposta a alguns obstáculos que temos aqui em relação ao tempo. Uhum. Então vamos lá começar a nossa conversa e o objetivo é que levem daqui algumas ideias, boas práticas que as pessoas que convidamos para a discussão estão a aplicar para si e nas suas organizações. Vou apresentar a Carla Rodrigues, diretora comercial, setor bancário, vai estar connosco até às 14h45. Bem-vinda, Carla, obrigada. Hugo Protásio, diretor de Recursos Humanos da JCDecaux Portugal, o Marco Aurélio, diretor de Desenvolvimento de RH da Altice Portugal, a Rita Viegas, Talent Change L&D Leader da DEC Proteste, e temos também a Tânia Dimas, Head da Academia CTT. Obrigada a todos. Eu gosto sempre de simplificar, não é? Eu venho da rádio e isto tem que ser simples. Então, a nossa pergunta principal é como é que conseguimos aprender comunicação quando não há tempo para aprender, mas vamos cortar aqui o elefante às fatias e cortar aqui em duas questões. A pergunta que eu tenho para cada um de vocês, e vai ser muito interessante perceber a vossa abordagem, é, primeiro, e eu sei que nós estamos com pessoas que são embaixadores da formação, não só tentam nas suas organizações incentivar e levar a que outras pessoas sintam o vosso entusiasmo pela aprendizagem, como são aprendizes profissionais, não é? Eu acho que posso usar este termo, porque recorrentemente fazem formação. Então, a primeira pergunta, e vou passar por todos, é como é que, tendo a responsabilidade que têm, conseguem, no vosso dia de trabalho, com todos os compromissos pessoais, familiares, profissionais, encontrar tempo para a formação. E gostava de começar, vou começar pela Carla. A Carla Rodrigues foi uma formanda recente da Academia Falo Menos Influencie Mais, numa altura em que o setor da banca está em transformação, numa altura muito exigente, numa altura também exigente a nível profissional para a Carla. Vamos começar por aqui. Como é que há tempo para aprender, Carla, no seu caso? Olá, boa tarde a todos. Realmente eu sou uma aluna que acabou o curso há muito pouco tempo, portanto ainda estou aqui com as memórias muito frescas, mas queria partilhar convosco algumas das minhas experiências. Começo por vos dizer, conforme a Carla referiu, trabalho num setor de atividade que realmente é muito desafiante, mas em bom rigor, hoje em dia qual é que não é? Que é a pergunta que eu acho que todos fazemos. Tal e qual. As solicitações são imensas, o meu calendário às vezes eu olho e tenho aquela sensação que me parece uma árvore de Natal, e estava-me a preocupar porque os imponderáveis estavam a ganhar espaço àquilo que era o meu planeamento. E eu sentia realmente que a maior parte das vezes estava em piloto automático. É verdade que quando me convidaram para fazer parte da academia, o meu primeiro pensamento foi: uau, que fixe, isto parece tão giro, quero mesmo aprender, mas depois pensei: quando? E agora, como é que eu vou fazer? E o meu tempo? O que é certo é que a curiosidade, os formadores, a Carla Rocha por trás da academia, fizeram-me pensar que o mais importante, aquilo que eu queria mesmo era aprender a comunicar. Precisava de me sentir mais inspirada, queria comunicar de uma forma mais positiva, mais eficiente, e pensei, que mal fará perder 60 minutos, porque estamos a falar de 60 minutos do meu dia, alguns dias, durante 3 meses. Eu pensei, bem, vou relativizar aqui esta questão e vamos lá, vamos abraçar o desafio. E agora pergunto-lhe, sente que deixou para trás algumas coisas profissionalmente falando, ou pessoalmente falando, não é? Ou em termos familiares, porque dedicou esse tempo à aprendizagem? De todo, Carla, o que eu sinto é que no final de cada sessão, primeiro 60 minutos eram poucos, e eu vou já dizer que abusava das minas formadoras e pedia sempre mais uns minutinhos extra, portanto eu ficava, não obstante não descurei de todo o meu trabalho. Tive tempo para responder aos meus e-mails, tive tempo para ir às minhas reuniões, tive tempo às deslocações e sobretudo também não minei o meu tempo pessoal. O que eu senti foi que consegui fazê-lo de uma forma mais leve, mais focada, mais eficiente
muito mais construtiva e, sobretudo, muito mais inspirada. Obrigada, Carla, pelo seu testemunho. Vamos ouvir o Marco. Marco, agora nesta perspectiva, ainda não estamos na parte de boas práticas nas organizações, uma perspectiva pessoal. Onde é que arranja tempo na sua agenda para aprender? Olá, muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer o convite à Carla para pertencer a este painel e deixem-me já, baixando as expectativas, até dizer que quando eu vi o título, achei dos títulos mais inteligentes que vi nos últimos tempos, porque eu sou exatamente, a minha carapuça serviu-me perfeitamente. Portanto, eu sou exatamente esse tipo que não tem tempo para aprender. Portanto, acho uma pergunta muito pertinente e que, nomeadamente eu e alguns dos participantes provavelmente são aqui colegas da Altice, da Mel, portanto, tenho que manter uma reputação. E, acima de tudo, assumir que não vamos descurar o tempo que disponibilizamos à formação. Respondendo concretamente à pergunta da Carla, eu próprio comecei a avaliar o meu dia, portanto, em termos de aprendizagem, onde é que eu ia conseguir colocar a necessidade que tenho de ganhar novas competências e de estar sempre a acomodar nova informação e até lidar com as novas gerações. A Altice Portugal é subejamente conhecido no exterior, que é uma empresa algo envelhecida. Nós temos como objetivo estratégico o rejuvenescimento dos quadros e gerações muito novas. Nós estamos a recrutar mais de 100 trainees, no nosso caso Darwins, por ano, e há um confronto geracional. Portanto, quando vêm miúdos, como eu gosto de chamar, entre aspas, príncipes e princesas recém-licenciados, este confronto geracional obriga-nos forçosamente a percebermos mais de comunicação, como é que comunicamos, como é que lideramos e como é que, no fundo, confraternizamos, como também gosto de dizer, com estas gerações. No meu caso pessoal, até para dar o exemplo, eu comecei a avaliar a minha agenda no dia e percebi que onde gastava mais tempo era no trânsito entre Odivelas e aqui Picoas. Eu cheguei a gastar, ainda por cima agora Lisboa está o caos e a calçada de Carris está em obras, eu gastava mais de 1 hora para fazer 10 km, para cá e para lá. Então, resolvi para mim que ia comprar o passe do metro, que comprei, e agora venho de metro todos os dias, e nesse momento, nesse trajeto da viagem, dá sempre para ir aprendendo qualquer coisa. Portanto, há várias plataformas que nos permitem o acesso a determinado conteúdo em learning e que, de uma forma ou de outra, nós conseguimos planear, eu pelo menos nessas 2 horas, agora não são 2 horas, são sensivelmente 1h30, dá 30 e tal, 40 minutos em cada viagem, eu vou sempre aprendendo alguma coisa. Outra sugestão que deixo, até porque eu estive numa pós-graduação o ano passado na AES, uma coisa de liderança, e vi isto acontecer com muitos dos meus colegas, que é o tempo que guardam, mas tempo de qualidade, que guardam para a formação. Portanto, eu assisti a muitos dos colegas, aos quais até depois debatemos um pouco isso e até chamei a atenção, a abandonar aquele período nobre, não é, de qualidade, que guardaram para a formação, porque ou o chefe ligou, ou caiu qualquer coisa urgente, ou simplesmente o telemóvel tocou. Portanto, e esse tempo, eu tenho para mim que quando guardo tempo para aprender, esse tempo tem que ser um tempo de qualidade. Portanto, deixo de parte qualquer distração que possa acontecer. Acho que basicamente são os 2 conselhos que, ou pelo menos as 2 estratégias que tenho. Sim, fica aqui a ideia de olhar para a agenda, não é? Uma ideia que já vinha da intervenção da Carla, olhar para a agenda e perceber onde é que temos ali tempo para aprender e aproveitar as oportunidades. No trânsito, de facto, mesmo quem não tem a possibilidade de vir de comboio como o Marco, ou de metro, no carro, podcasts, há sempre aqui também alternativas a isto. Obrigada aos 2 pela vossa intervenção. Vamos ouvir agora a Tânia. Eu conheci a Tânia em contexto universitário, nós conhecemos no mestrado de liderança na Nova, eu sou docente na Nova desde janeiro, dou comunicação eficaz, cruzámos-nos e foi curioso perceber que não só era uma das pessoas que estava sempre mais ativa, e tenho que dizer isto, Tânia, mais ativa e mais participativa nas aulas, e as aulas eram ao final do dia. 4 horas. Sim, 4 horas. Eu depois no final percebi que eles estavam tão interessados no storytelling e dei-lhes acesso a um dos cursos que nós temos online. A Tânia foi, se não estou a errar, a primeira pessoa a inscrever-se, a primeira pessoa a completar, e no final ainda me enviou um esquema com tudo o que aprendeu e eu fiquei deliciada. Eu pensei, é uma learner. Eu fiz há pouco tempo o assessment da Gallup e aquilo que me dá nas forças aquilo tem várias categorias e a característica principal é learner. E quando conheci a Tânia, pensei nisto. Há
há pessoas que de facto valorizam muito a formação. Tânia, segredos, dicas, conselhos seus para boas práticas do seu dia-a-dia, para que as pessoas que estão a assistir percebam que pode haver tempo, há uma brechinha na agenda. Muito obrigada pela oportunidade também. Pode haver tempo, e o tempo, e já há muitos anos que é assim, não é? Tem 24 horas por dia, há muitos anos. Eu, para mim, tenho a aprendizagem como uma tarefa, ou seja, faz parte da minha vida, é como se fosse um vício. Mesmo que eu trabalho num contexto muito parecido com o Marco, por acaso, exatamente, estava a rever-me, exatamente no contexto do Marco. Mas para mim a aprendizagem é uma constante. Basta-me fazer uma pergunta, ouço os podcasts e muitas coisas quando faço o meu jogging matinal, além de todo o meu contexto familiar. Eu leio muito, gosto muito de ler, e por isso prefiro ler do que ver televisão, por exemplo. Nunca fui muito de ver televisão ou de perder muito tempo gosto de redes sociais, mas não, quando começo a perceber que já chega, consigo libertar-me, mas eu penso que aprender tem que ser uma atividade quase instintiva. Cada vez que faço uma pergunta a alguém, ou que estou a ler alguma coisa, ou que estou, até mesmo em ambiente de trabalho, a olhar para uma coisa que eu conheço mal, aquilo que eu tento fazer é perceber o que é que eu estou a aprender de novo e absorver. Um bocadinho aquilo que o Marco estava a dizer, e isso foi o que aconteceu nas aulas da Nova, que depois de fazer bastantes horas do dia íamos à noite para a Nova, para 4 horas de aula, é mesmo estar presente. É pensar que naquele momento não há mais nada, a não ser os filhos que possam telefonar por urgências para o telemóvel, mas aquele é o momento em que nós estamos completamente focados. Uma das coisas que também me ajuda muito é ter um foco, é perceber qual é o objetivo daquele conteúdo e ter uma pergunta a qual eu quero uma resposta. Se eu tiver uma pergunta à qual eu quero uma resposta, quando eu encontro a resposta, ou quando eu estou a absorver as respostas, eu estou a tentar aprender algo novo. Outra dica, e esta já é muito antiga, acho eu, é que só sei que nada sei. Portanto, eu com este pressuposto, que só sei que nada sei, sempre que estou a ouvir uma coisa que eu até acho que sei, eu tento limpar, e não sei. E, portanto, a partir desse momento eu tenho a minha mente aberta para começar a ouvir tudo novo e a aprender coisas novas. Sim, essa abertura também para, independentemente de soar familiar, ver qual é a perspectiva, não é? Abrir-se aqui uma nova abordagem, sim, faz todo o sentido. Vamos ouvir o Hugo. Olá, Hugo. Bem-vindo. Olá, também. Carla, olá a todos. Boa tarde, obrigado também pelo convite. Bom, vou tentar responder, não querendo me repetir, portanto vou tentar acrescentar algo on top daquilo que os meus colegas de painel já falaram. Então, só a primeira nota, para mim a questão de arranjar tempo, seja para a formação, seja para o que for, é uma questão de motivação. Esse para mim é um ponto essencial. Então, se efetivamente, e agora falando obviamente no meu caso, eu se houver algum momento de aprendizagem, e não vou tanto falar só em formação, vou falar em aprendizagem, porque para mim este momento não tem que ser a formação. Quando falo de formação, às vezes eu pode pensar que não faço somente de formação formal, mas a aprendizagem é muito mais do que isso. Efetivamente, eu se tiver um foco, se tiver exatamente um tema que eu queira aprender, eu obrigatoriamente vou olhar para a minha agenda e vou olhar para os momentos onde eu consigo encaixar. E hoje, felizmente, tendo em conta, vamos chamar a desmaterialização da formação, a digitalização da formação, eu consigo encontrar vários micromomentos em que eu consigo estar a praticar a aprendizagem, ou estar a aprender sobre algo, e posso, inclusive, dividir os temas por vários momentos. Né? Eu faço isso, e a questão já falamos das viagens de carro, acho que isso hoje é muito comum aproveitarmos, e com a questão dos audiobooks, podcasts, quem não fizer, efetivamente está a perder aqui um potencial de horas muito grande. Portanto, isso é extremamente importante. A questão do bloqueio da agenda também, já falei também sobre isso, e eu também ia deixar só uma última nota, que eu costumo fazer muito, e para mim tem sido uma fonte de aprendizagem recente, mas muito eficiente. Participação em fóruns, grupos de networking. É incrível a quantidade de informação que circula, os conteúdos que circulam depois entre estes grupos, depois nós temos um espírito de entreajuda, né? Queremos partilhar e gostamos de partilhar, depois a própria discussão gerada à volta dos temas, isso é aprendizagem pura e dura. Sim, portanto, a partilha, não é? Entre todos. Exatamente, isso é muito importante. Isso muitas vezes não precisamos de muito tempo, às vezes é uma coisa de 2 minutos. No momento livre que tenhamos, num break, é o suficiente e é muito, muito rico. Portanto, não querendo repetir os outros pontos, acrescentaria estes.
Excelente, Hugo, obrigada. Agora, Rita Viegas, DEC Proteste, o que é que pode Rita acrescentar a isto tudo que já foi dito? Algumas técnicas que tenha, alguns truques que tenha para aprender e ter tempo para aprender. Boa tarde, antes de mais. Agora corro um bocadinho o risco de me repetir. Eu acho que da minha experiência enquanto, ou seja, da minha experiência de aprendizagem, há algo que a Tânia referiu que para mim faz muito sentido, a aprendizagem com objetivo, ou seja, a aprendizagem com um contexto. Para que depois sejam aproveitados os tais micromomentos que o falava, que o Marco falava, os micromomentos de aprendizagem ao longo do dia, seja na caminhada, seja no trânsito, nos transportes, que depois vão ser usados no nosso dia-a-dia, vão ser logo aplicados. Quando as coisas têm um objetivo, nós conseguimos transferir logo muitas vezes para o dia-a-dia. Isso acontecia, eu fiz a Academia Fala Menos Influencia Mais, e isso acontecia muito nas nossas sessões. As sessões de 60 minutos, nós fazemos uma preparação, há alguns conteúdos que nós podemos recolher, temos a sessão e depois podemos ir aplicar logo a seguir. E são pequenos momentos que nós vamos tendo com aplicação logo a seguir, e que depois vamos procurar mais e que vamos reforçar mais, e é uma aprendizagem que é contínua e que está sempre continuamente a ser reforçada. Para mim também, e curiosamente isso também veio muito, acho que foi assim um aha moment da Academia, também a questão não só de incorporar na agenda a aprendizagem, mas de escolher o melhor momento do meu dia para fazer a aprendizagem. Eu tinha muito o hábito de vou fazer tudo, vou fazer o meu dia, vou trabalhar, vou fazer as minhas coisas em minha casa e depois no final do dia vou aproveitar e vou fazer um curso online, ou vou ver um webinar, ou vou ler. Quando já não havia energia para nada. Exausta, não é? Fazer Sim. ao contrário, ou seja, aproveitar o meu melhor momento para ir fazer isso, com certeza é ao início do dia, ao contrário, ou seja, ao final do dia já não vou fazer nada, vou-me deitar, acabou, e no início da manhã com certeza vou ler os artigos que tenho para ler, vou fazer o módulo que tenho para fazer, e isso para mim é muito mais rentável e tem sido muito mais produtivo. Sim, eu sou fã de acordar cedo e se me permitem partilhar aqui a minha dica é entre as 6 e as 8 é o meu tempo de aprendizagem, de exercício, de meditação, de ficar a olhar para o teto se me apetecer. Não é fácil porque eu acordo todos os dias às 5h30, tenho um background na rádio de 15 anos de programas da manhã e isso dá-me assim alguma agilidade e dá-me esta disponibilidade para estar desperta muito cedo. E nós portugueses não temos muito o hábito de acordar cedo e deitamos muito tarde. Pronto, queria só deixar aqui esta nota, que muitas vezes acordar aquela nem que seja meia hora mais cedo, para ter tempo para nós, dá uma energia fenomenal. Vamos avançar. Pergunta 2. Temos, e agora vamos dividir este tempo que temos irmamente. Vou pedir respostas mais curtinhas. Tudo o que vocês disseram, atenção, foi super útil e nós temos 171 pessoas a assistir, muitos responsáveis de Learning and Development das organizações, sem dúvida, mas temos aqui pessoas que não estão ligadas à área, portanto esta primeira parte foi muito valiosa para quem está aqui, não necessariamente ligado à área do Learning and Development, mas que quer aprender e quer arranjar aqui algumas estratégias. Então, 5 minutinhos, 6, para todos, para partilharem o que é que as vossas organizações estão a fazer ou nas vossas equipas, como é que vocês estão a contagiar para a aprendizagem. Pode ser? Então, vamos começar pela Carla, vamos dar a volta outra vez. Carla, o que é que está a fazer para contagiar as pessoas à sua volta no banco, a sua equipa, para seguirem estes passos e para lhes fazer ver e fazer sentir que a aprendizagem que vale a pena, e não digo a formação, de propósito também, aprender vale a pena, porque estamos aqui a falar de várias formas. Era aquilo que falávamos há pouco. O mais importante é termos um foco, um propósito. E uma das primeiras perguntas que eu fiz, logo depois das sessões, porque conforme alguém já aqui disse, a Academia permitia que logo de seguida nós conseguíssemos implementar aquilo que aprendemos. Portanto, eu depois de cada sessão, era sempre um momento para eu, junto da minha equipa, ir falando aquilo que foi partilhado comigo. E a primeira pergunta era o foco, o que é que pretendiam, e dentro disso, e dentro da minha organização, identificámos formações
destinadas e de acordo com aquilo que era a orientação e o desejo de cada um, para que fizessem. Aquilo que eu posso dizer é que neste momento a minha equipa já adotou este esquema, ou seja, eu quero aprender, sim, é um facto, eu quero sair do meu cotidiano, quero ouvir, quero aprender. Portanto, e como eu quero aprender, o que é que eu quero aprender? Definimos e já cada um escolheu as formações e já está a pôr em prática. Em suma, foi isso que foi de imediato implementado comigo e com a minha equipa, Carla. Obrigada, Carla. Hugo, na JCDecaux, como é que estão a levar as pessoas a ganhar, se ainda não têm, obviamente, eu acredito que sim, mas a ganhar a cada momento nova motivação? Há pouco falámos da motivação como um trigger. Exatamente, eu ia pegar precisamente nisso. Há trabalho a fazer, sem dúvida. É óbvio que estas novas ferramentas online de formação são uma ferramenta-chave para podermos, pelo menos, criar nas pessoas a rotina da aprendizagem, que é isso que temos que apostar. Agora, relativamente às formações, a Carla falou da questão do foco, nós pegamos precisamente nesse princípio, ou seja, qual é a prioridade, mas numa perspectiva quase individual, no sentido de ver com a pessoa, quando queremos mobilizá-la para uma formação, o que é que ela vai ganhar com isso, não é? Não só em termos profissionais, porque obviamente à partida a formação será para ver quem ganha aqui de competências e de profissionais, mas também em termos pessoais. E temos apostado um bocadinho nessa evangelização e também desmistificar a questão de, se eu quiser ler um artigo, a Rita falou há pouco, de manhã ler um artigo, qual é o problema de ler no horário de trabalho? Qual é o problema na minha agenda diária, tirar um momento para, ok, meia hora antes do almoço, 1 hora da parte da tarde, vou à net, vou ler os artigos, vou ler alguns temas que me interessam, e também é preciso desmistificar um bocado isso e digamos, generalizar um pouco essa prática. É isso que temos tentado fazer. Ótimo, ótimo, mas aí também o trabalho das lideranças, não é? De incentivarem, Sim, claramente. porque para algumas lideranças pode ser um tempo, está na internet, está lá a ver, não é? E sim, mas fica aqui, é muito útil essa questão e tem que haver aqui uma sensibilização. Marco, as suas ideias em relação a isto, o que é que a Altice está a fazer para pôr as pessoas a gostarem de aprender? Sim, efetivamente aqui a formação e a gestão do conhecimento são desafios enormes na Altice, portanto é uma realidade empresarial de mudança constante, portanto somos uma empresa tecnológica, portanto a todos os setores de mercado em que atuamos, a inovação é uma presença, portanto é uma constante e não há como fugir. Então manter os colaboradores ativos para essa formação, para essa aprendizagem ao longo do ano todo é efetivamente um desafio. Por isso estão aqui colegas meus da Altice, atenção ao raspanete, que já os dou no corredor, sempre que cruzo com alguém, nomeadamente a Carla falou da liderança, e o Hugo, e isso é bastante importante. O que é que fazemos? Essencialmente muita diversificação. Portanto, nós vamos buscar ferramentas, por exemplo, usando o exemplo da comunicação, onde a Carla Rocha tem das maiores expertises, provavelmente aqui no país, vamos buscar ferramentas a todas as metodologias, portanto, e muito pelo envolvimento, pelo exemplo. Estou-me a lembrar, ao coaching vamos buscar, por exemplo, ou adaptamos a linha do tempo, aos processos criativos e design thinking, vamos buscar todas aquelas metodologias agile que podem desbloquear a comunicação e algumas ações de liderança. Vamos buscar aos próprios ferramentas, instrumentos RH, que todos nós responsáveis de recursos humanos lidamos, como o DISC, como os drivers motivacionais, como o Enneagram em termos de personalidade. Lembro-me o Fishball em termos de metodologias agile. Jogos de PlayStation em realidade virtual. Portanto, trazemos isso para a sala. E ainda mais, o exemplo que é, portanto, eu tenho na equipa de formação e gestão do conhecimento a responsabilidade de, a partir de folha branca, criar informações e entregarem em sala. Portanto, até eu, em formações de liderança, vou à sala, pelo menos uma vez por mês, como formador, para passar esse conhecimento, essas dinâmicas. Portanto, eu acho que a evangelização passa muito por nos envolvermos com a aprendizagem. Portanto, tratarmos por tu, que aliás os meus colegas aqui de painel referiram exatamente isso. Obrigada, Marco. Excelente. Rita, boas práticas da DEC Proteste. A DEC Proteste é uma organização que já de si tem na sua cultura o expertise, ou seja, faz parte de nós aprender e transmitir conhecimento e transformar conhecimento em informação. E por isso a primeira coisa que nós procuramos fazer é disponibilizar essa informação internamente, esse conhecimento, que seja através
da formação em sala, seja através das plataformas online, disponibilizar esse conhecimento o mais possível para que as pessoas possam ter acesso a ele. Também aquilo que já foi falado aqui de desmistificar o conceito de que não é tempo que está a ser roubado ao trabalho, faz parte do trabalho, aprender faz parte do trabalho no DEC Proteste, e por isso as ferramentas estão disponíveis e estão abertas para esse efeito. E para isso também disponibilizar o tempo, ou seja, aí também às vezes é importante a questão, para quando vem aquele momento do a informação é tão gira, mas não tenho tempo, ou seja, tentar que isso não seja uma questão, e valorizar sempre as iniciativas das próprias pessoas, para além daquelas que nós propomos e que disponibilizamos, as iniciativas dos próprios colaboradores de aprendizagem, as iniciativas internas que eles vão tendo, e ir valorizando essa vontade de continuar sempre a aprender. Excelente, ainda bem que estamos a gravar este webinar, porque vamos ficar aqui com um rol de dicas e de sugestões ótimas. Tânia, falta então a Tânia, qual é aqui a sua colaboração para esta pergunta, o que está a fazer, neste caso o que estão a fazer os CTT, para fazer com que as pessoas gostem de aprender? Bom, eu estou no CTT há 1 ano e meio, e o principal desafio que tenho aqui é que, apesar da digitalização e do online ser uma prática que vai começar ou já é mais frequente, 2/3 dos colaboradores da empresa não têm acesso a meios digitais, simplesmente porque têm profissões que não estão, as pessoas não estão sentadas no local de trabalho com um PC, né? Estou a falar de carteiros, pessoas que estão nas lojas, etc. E por isso é uma população que não é fácil de chegar. E o que é que nós tentamos fazer? Bom, a primeira coisa que eu fiz na minha academia, não é, na academia de CTT, foi não dou respostas às pessoas da minha equipa, faço-lhes perguntas. Quando têm alguma dúvida, mando-as ir investigar. E por isso isto incentivou um bocadinho neles o vício de fazer perguntas. Em vez de me virem fazer perguntas a mim para eu responder, eu dei-lhes tempo 2 horas por semana na altura e não estou a controlar, ou seja, as pessoas sabem, desde que me conhecem há 1 ano e meio, que se tiverem 2 horas por semana a estudar alguma coisa ou a investigar alguma coisa que ajuda a academia e a elas próprias, eu não estou por isso simplesmente a controlar, e normalmente eu devolvo perguntas, nunca dou respostas, e peço que sejam investigadores por conta própria. Uma das coisas que estamos a fazer é webinars internos. Estamos a convidar especialistas de colegas nossos, por exemplo, Agile, Kaizen, Lean, a sustentabilidade, são temas que começam a ser e são muito falados internamente e fora, e que pela dimensão da empresa, que somos 11.000, não é fácil de chegar a toda a gente. E então uma das coisas que a Academia está a fazer é convidar especialistas internos para durante 1 hora estarem num webinar a partilhar o que é que a empresa está a fazer, quais é que são os conceitos. E a ideia é até haver aqui uma standardização de linguagem. Alguém que vai a uma reunião e ouve a palavra Agile, saber o que é que aquilo quer dizer, e não é só do IT, também é de outras áreas da empresa. E por isso estamos a dinamizar coisas curtas, exatamente por causa da questão do tempo, e desmistificar aqui um bocadinho a palavra formação. A palavra formação tem aquele peso que é uma coisa à parte das minhas tarefas, e que não tem que ser, não é? E, portanto, estamos a tentar que as pessoas mudem um bocadinho o mindset, que não é, eu penso que não é só do CTT, eu acho que é um bocadinho geral, eu já trabalhei em muitas outras empresas, que as pessoas acharem que a empresa é responsável pela sua própria aprendizagem. Estou aqui a tentar mudar um bocadinho esse mindset, acho que devagarinho lá chegaremos, é que cada um sinta que aquilo que aprende está no seu próprio cérebro, independentemente da empresa, e por isso estimular aqui um bocadinho a vontade de ir à procura de coisas novas, que têm naturalmente sempre impacto no trabalho que estão a fazer, nem que seja porque estão muito mais motivados, não é? E estão a ouvir outras coisas, aquelas networkings, como o que também estava a dizer há pouco, que são muito importantes. As plataformas de autoestudo é uma coisa que estamos a dinamizar, e apesar de eu saber que não é fácil chegar a toda a gente, porque nem todas as pessoas têm os meios digitais para isso, ou as profissões certas para poderem ter tempo para isso, estamos a incentivar muito que as pessoas estejam
suficientes à procura de conteúdos. Sim, é uma forma de disseminar, não é? E de chegar a todos. Gosto muito da ideia também de dar voz a quem aprende para ensinar outras pessoas dentro da Exatamente. organização. Só uma coisinha que falta aqui Sim, rapidamente, que é como é que chegamos às pessoas que não têm meios digitais, não é? sim. Então, chegamos com mensagens de SMS, com mensagens curtas, e Sim. transformamos os conteúdos de formação um bocadinho em informação que pode ser absorvida em momentos mais curtos. Sim, muito interessante. Obrigada a todos por estas boas práticas. Já vamos então falar sobre o que é que nós preparamos, qual é a novidade e a oportunidade que temos para este final do webinar. Teresa, principais ideias do que sai daqui, qual é o wrap-up que podemos fazer? Bom, podemos concluir que o nosso dia tem 24 horas e nisso não há possibilidade de mexer, as horas não esticam, mas se houver vontade, se houver atitude e aprender é uma questão de atitude, nós conseguimos perceber aqui com as vossas estratégias que partilharam que conseguimos aproveitar os momentos e conseguimos trazer esta vontade de aprender para as nossas rotinas e para os nossos dias. Gostava de pegar numa coisa que o António Menezes colocou aqui no chat e ele refere que a aprendizagem deve ser, acima de tudo, uma atitude consciente. E também o Ken Gillian que diz, podemos não ter tempo, é verdade, mas se estivermos disponíveis para aprender, o tempo vai aparecer. E nós já vimos também pelas vossas partilhas que estas organizações, as vossas organizações estão atentas, estão a fazer um esforço para conseguir chegar a todas as pessoas, independentemente das suas preferências, dos seus contextos, dos meios que têm disponíveis, e isso tem muito valor e é isso que as pessoas precisam, porque de facto a formação e a aprendizagem é algo que é muito, muito valorizado, sobretudo as novas gerações que estão ávidas por aprender. E por isso, obrigada também por aquilo que partilharam connosco nesse sentido, que pode servir de inspiração para outras pessoas que nos estão a ouvir. Uma ideia que sai daqui é esta também de aprender a qualquer hora, em qualquer lugar, e isso liga com o que nós preparamos. Nós acreditamos sim que aprender deve ser feito à medida de cada um, e sim, nós somos uma empresa de formação, começamos no presencial e agora estamos muito no online, e aquilo que nós temos para vos oferecer a todos os que estão neste webinar e a todos os que irão depois ver esta gravação, é uma oportunidade de adquirirem durante o verão, na esplanada, enquanto bebem um café, naquele intervalo em que têm tempo para vocês, competências de comunicação. Então eu vou pedir à Filipa Gaspar que nos fale um pouco sobre esta oferta. Nós decidimos lançar este webinar antes das férias, nós já estamos a pensar nas férias, mas podemos pensar em nós e pensar em competências de comunicação que podemos desenvolver, nomeadamente 3 que todos nós podemos desenvolver. Nós, a Teresa dizia, nós somos fãs do storytelling. Há poucas histórias nas organizações, esse é um tema. As reuniões, muitas vezes remotas, são enfadonhas. Como é que saímos daí? E o outro problema é o feedback, muitas vezes é um ralhete. Então, Filipa, o que é que temos? É verdade, se podemos tirar uma conclusão deste webinar, é que todos nós gostamos de aprender em contextos diferentes. O Marco aprende de manhã nos transportes, a Carla Rocha madruga e eu, por exemplo, gosto ao final da tarde de ir ali junto ao mar, que tenho esse privilégio, e portanto, como temos opções diferentes e ritmos diferentes, nós lançamos esta campanha de verão, que tem 3 cursos online. O curso Reuniões Remotas, o curso O Poder das Histórias e o curso Feedback que Transforma. Reuniões remotas para adquirirmos estratégias, ainda continuamos muito no teletrabalho, ou cada um a trabalhar do seu local diferente, e por isso, como adquirir estratégias para que estas reuniões sejam dinâmicas, cativantes e que a informação passe sem estarmos horas a olhar para quadradinhos e depois não tirarmos dali nenhuma conclusão particular. O poder das histórias, tal como a Carla disse, vamos trazer histórias para as organizações, tornar as apresentações mais visuais e levar que as pessoas vejam aquilo que nós queremos transmitir e a nossa ideia. E o feedback transforma, que nos leva por um processo de 5 passos, para que o nosso feedback não seja encarado como um ralhete, mas antes como um presente que se dá e que faz com que o outro cresça e evolua. Portanto, leva para o seu tempo de descanso
3 cursos online, é isto que lhe propomos, para ver onde quiser, quando quiser, à sua medida. Por isso, venha, teste a plataforma, experimente, dê-nos o seu feedback, o que é que gostou. Quem sabe se não tem aí no bolso o nosso próximo tema do nosso curso online. E para aproveitar esta nossa campanha de verão, que são estes 3 cursos por 295 euros, só tem de clicar no link que a Teresa deixou no chat e creio que no Q&A também. E portanto, venha. O que nós lhe propomos é, normalmente para as férias leva uma mala cheia de roupa, leve também uma mala vazia. Quando voltar em setembro, a mala vazia já vem cheia de ferramentas de comunicação que depois o vão ajudar a ser muito mais produtivo e a comunicar e a liderar melhor as suas equipas no tempo de trabalho. Obrigada, Filipe. Eu espero que cumprimos o tempo, são 14h45, já vimos o chat, temos alguma pergunta, Teresa, que saia assim, de repente te chama a atenção, alguma observação, ou fechamos Não, podemos o fechar. webinar? Podemos fechar. Obrigada a todos. Eu fico mesmo contente que tenha sido gravado. Todas as pessoas que se inscreveram, não só as que participaram, mas aquelas que se inscreveram também vão receber estas dicas. E está aqui material muito valioso. Obrigada a todos os participantes do painel. Obrigada a Hugo, Carla, Marco, Tânia e Rita pelo tempo que dedicaram a fazer esta introspeção, pelas partilhas que deixaram aqui. Muitos sucessos na vossa vida pessoal, profissional. A todas as pessoas que assistiram, obrigada por dedicarem algum tempo à falta de tempo que nós temos e à falta de tempo que temos para dedicar à aprendizagem. Espero que tenha sido útil e quem sabe encontramos em breve numa sala dessas, presencial ou virtual. Estamos aqui sempre que precisarem de comunicar melhor, sempre que sentirem que a comunicação, através dela, podem ter melhores oportunidades e mais oportunidades, nós estamos aqui. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada também. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Adeus. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos.